Olá pessoal, bem-vindos ao canal FG Gonzalez, Arte Escritor. Meu nome é Fábio Gonzalez, estou estudioso da escrita criativa e estou aqui com o propósito de mostrar como foi a jornada até realizar o meu primeiro livro, Guerreiros de Orion e o Príncipe Draconiano. Também vou dizer o que me levou a fazer mais livros, aumentando assim a saga Guerreiros de Orion, e para isso eu peço que fique até o final desse vídeo, porque a parte final vai ser mais esclarecedora e vai fazer vocês entenderem de onde surgiu tanta inspiração. Até porque são 3 obras publicadas e mais uma quarta em andamento para este ano de 2024. Mas antes, peço que se inscreva nesse canal e dê um like para ajudar o canal a crescer. Lembre de enviar comentários e sugestões para mais conteúdos. Acesse minha página fggonzalez.com.br no link abaixo. Assim vão saber mais sobre os meus livros e conteúdos atualizados. Entenda também que a melhor maneira de ajudar um escritor é comprar suas obras e trocar ideias. Então, posso dizer que compartilhar o que me levou a fazer o livro Guerreiros de Orion e o Príncipe Draconiano é algo bem pessoal e incrível. E acredito que para cada pessoa deve ser algo subjetivo. Até porque as formas que alguém entra nesse universo da literatura são variadas, mas há um propósito maior. Pelo menos eu acredito nisso. Ninguém entra na literatura por nada, a menos que tenha algo para oferecer, independente das intenções. Recapitulando, que a intenção aqui é contar como transformei meu desejo em realidade, tá? E também falar sobre o que o livro pode trazer de benefício. Em um primeiro momento, vocês podem pensar que eu era um grande leitor quando criança, mas isso não era verdade. Nunca gostei de pegar uma história e ler. Os livros que me davam na escola eram maçantes e chatos. Fazia força até para ler. E a grande contradição é que meu pai chegou a ter uma livraria, que em sua maioria eram livros técnicos, até porque ele lecionou por muitos anos. Mas certo dia, quando criança, foi parar em minhas mãos algumas coletâneas. Eram livros com capa dura e aqueles assuntos chamaram muito minha atenção. E o assunto que mais chamou minha atenção era sobre casos de OVNIs, seres que eram de outros planetas, mundos paralelos, portais dimensionais. Adorei aquilo. Era rodeado de segredos que chamavam minha atenção. Aquela literatura era desconhecida naquela época, né? Mas parecia cheia de emoção. E isso nunca saiu da minha cabeça, apesar da minha inocência sobre o assunto, né, quando criança. Segui com a vida. No final me dirigi para outras áreas, mas eu tinha algo que sempre fiz nesse decorrer, que é praticar esporte com raquete, especificamente pádel. E hoje estou na área do esporte, como professor de beach tênis, e me dou muito bem nisso porque joguei desde os meus 15 anos. E fiz muita aula com professores técnicos, então posso dizer que sou bom no que faço e tento ser o mais correto possível. Mas uns 10 anos atrás comecei a refletir sobre muitas coisas que não havia feito ainda. Sabe quando você está naquele momento de reflexão, onde parece que falta algo? Já sentiu assim? Pois é, estava nesse momento. Faltava algo que tinha deixado lá atrás e precisava resgatar, porque não faria sentido continuar sem uma parte importante. E o que descobri é que anteriormente tinha tido a ideia de escrever histórias, então tinha intenção, mas ainda não sabia o que escrever. Foi quando comecei a pesquisar sobre vários assuntos e nesse momento caiu no meu colo o assunto seres estelares. E como já tenho uma ligação com a área espírita, foi aí que busquei mais informações. Posso dizer que chegar nesse momento foi um chamado para algo que desconheço, mas pretendo descobrir passo a passo. E nesse momento tive a vislumbre como se estivesse vendo uma tela na minha frente, que era para esse caminho que eu deveria seguir. Só que o único problema era que eu não tinha o hábito de escrever e ler com tanta frequência. Então, antes de qualquer coisa, comprei 10 livros de cada gênero e comecei a estudar, mas estudar a escrita de uma forma técnica. E nesse meio tempo estudei também a língua portuguesa, até porque para saber escrever, tem que saber escrever corretamente. Mesmo não gostando, tem que saber. Então, os pontos fundamentais são estudar bastante, tanto gêneros conseguir,
como estudar a língua portuguesa e pesquisar o máximo sobre o que você quer escrever para ter mais ideias e credibilidade. Lógico, né? Isso inclui assistir séries, filmes e ler o máximo que pode, além de estudar as técnicas da escrita criativa. E nas leituras variadas, busque ler de tudo. Não se barre porque já tem um pré-julgamento. Talvez a ideia que a pessoa escreva você não aceite, mas a forma que ela escreve é fluida e de fácil leitura. E pode trazer um grande aprendizado. Então, bolei o assunto sobre um humano que é recrutado por uma guerreira que faz parte de uma federação galáctica, que é liderada pelo comandante Samuel. A Federação Galáctica é uma força criada para a proteção dos planetas confederados. E a história tem um protagonista, que é a Maisie Scott, fuzileiro naval dos Estados Unidos. E pensei que seria muito bom que essa ideia fosse muito mais do que apenas um livro. Quem sabe vire uma série ou um filme. Tentei direcionar para isso. Então, criei o protagonista, inventei um caminho como a história poderia acontecer e fui por partes criando a história. Ou seja, não tinha nenhum conhecimento, além da vontade de escrever como se fosse um chamado, ou algo que não poderia deixar de fazer. E para isso, me organizei a estudar minuciosamente a escrita criativa. E organizei o livro em 3 partes. Início, meio e fim. Criei o príncipe draconiano, como o nome é Cefas. Em sequência, falo sobre diversos temas, como a constelação do dragão, planetas e suas formas, como seres dracos agem negativamente, não todos, lógico, né? Até porque, nas conhecidas guerras de Orion, muitos dracos são positivos também. Falo também dos universos paralelos, buracos negros, sobre um planeta que é uma prisão colônia, e muitos outros temas, como bunkers aqui na Terra. E assim toquei o projeto para frente. E se tivesse que fazer tudo novamente, depois de descobrir tudo isso, com certeza faria. É indescritível a sensação de saber que esse é o caminho que quero percorrer. Por isso, você como escritor deve e tem o dever de encontrar o seu caminho. Faça isso com todas as suas forças. Não hesite, mas tem um porém. Mesmo que deseje apenas escrever, faça o seu possível para trabalhar, ganhar o seu dinheiro e se sustentar. Porque ninguém tem o dever de sustentar alguém só porque você acha que quer apenas escrever. Você é o dono do seu próprio caminho, então haja como se fosse. Admito que fiz isso por um período, mas admito também que faltou maturidade nesse momento. Lembre que para ter uma história de sucesso, ela começa não quando o livro está pronto, é antes, quando você tem a dificuldade e você vence. E isso à frente vai fazer mais sentido. Outro fator que acontece é que se tornar um escritor é um caminho que pode ser a médio e longo prazo. Então tente ficar quieto, pelo menos em um primeiro momento, pois pode causar inveja para pessoas ao seu redor. Muitos ao meu redor desdenhavam e chegavam a ser indiscretos. Por isso, evite falar com antecedência. Trabalhe em silêncio. E lembre, o que é desconhecido é deixado de lado e desdenhado. E vai ter um monte de pessoas que vão querer tirar você do seu caminho. Então resista bravamente. Questão pessoal, estava na praia, calor, e o pessoal lá chamava o tempo todo para ir beber e ficar de vadiagem na beira. Mas o que foi que eu fiz? Resisti bravamente, e isso chegou a me proporcionar um trabalho em uma editora. Então acredite em você. Mas o fator que desejava chegar é agora. Porque o que eu fiz foi escrever sobre a Federação Galáctica. E qual é o motivo para escrever sobre esse assunto? É que é real. A Federação existe. Está sob o comando de Arthur Sharon, Sananda, Arcanjo Miguel e muitos outros seres que desejam o bem para a humanidade. A pergunta é, como sabe que é real? E a resposta é, porque já estive em uma das naves do comandante Ashtor. Querem acreditar ou não? Já estive. Mas esse canal é sobre escrita criativa. Apenas vou falar até aqui, já que esse assunto vai estar mais completo na outra página que tenho sobre os seres estelares, que é a @FGG Seres Estelares. Vou repetir, @FGG Seres Estelares. Então, essa foi a razão que me levou a escrever mais 2 livros sobre a Federação e estou a caminho de um 4º livro em andamento.
mas estou fazendo em pequenos passos, pois além dos livros, tem um trabalho que toma um bom tempo, bom parte do meu tempo. E através dele que sustento a possibilidade de escrever. E agora tem o YouTube e o Insta para gerenciar. Por fim, lembre de dar o like, se inscrever no canal e de olhar meu site no link abaixo. Na medida do possível vou trazer mais conteúdos sobre a escrita criativa. Nunca esqueça, sempre respeite a opinião das pessoas. Nunca imponha como se aquilo seja uma verdade absoluta. Mas trabalhe em você. Você merece. Até a próxima.